boa noite. Queria saber se vocês estão me escutando bem aí. Pode me dar um ok? Oi, Rosângela. Oi, Andréia. Boa noite. Me dá um retorno se o som tá bom. Quem já tiver aí. Obrigada, Andréia. Oi, Márcia. Boa noite. Muito obrigada. Que bom, Márcia. Muito obrigada pelo retorno. Então, a gente está fazendo uma transmissão aqui simultânea pelo Facebook e pelo Instagram também. Vou dar só mais uns 2 minutinhos para a gente começar, que o assunto hoje é bem extenso. Boa noite a todos, muito obrigada pela presença, pela audiência, né? Boa noite. Oi, Mariane. Boa noite. Vou dar mais 2 minutinhos, tá? Para dar um tempo das pessoas se conectarem, né? Entrarem na conta, entrarem na live. 2 minutinhos. Olha só, eu espero acabar dentro do tempo previsto, né, da live no Instagram, que é 60 minutos, mas como é um assunto extenso, pode ser que a gente se exceda um pouquinho. Caso isso ocorra, né, a gente vai reiniciar outra live, tá? Então, havendo qualquer interrupção, de repente pode acontecer, né, de haver uma queda, qualquer interrupção nas lives, eu abro uma live na sequência para a gente poder dar continuidade, tá bom? Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer a presença de todos. Vocês podem enviar dúvidas aí, a gente vai tentar esclarecer na medida que elas forem chegando. Hoje a gente vai falar sobre distúrbios do sono, né? E sobre como dormir bem. Eu tenho sempre procurado trazer assuntos que tenham uma relevância para a questão da saúde mental, para as nossas lives, e assuntos para os quais as pessoas tenham muitas dúvidas. E a questão do sono e dos distúrbios do sono é um desses assuntos. O sono é um aspecto fundamental para a questão da saúde mental e as pessoas têm muitas dúvidas em relação à questão do sono. Inclusive, existe uma falta de informação muito grande sobre o sono, a ponto das pessoas adotarem hábitos inadequados de sono que trazem aí prejuízos para a sua vida de modo geral, para a questão da saúde mental e da questão da saúde física também, né? Eu sempre recebo no consultório muitas queixas em relação ao sono. E quando a gente fala em transtornos mentais, o sono, ele é um aspecto muito importante, ele tem uma relevância porque, através das características de sono de um indivíduo, nós podemos identificar, né, se ele tem algum tipo de transtorno mental ou de doença mental. E as características do sono também podem nos ajudar a identificar até que tipo de transtorno essa pessoa sofre. Então, a questão do sono é muito relevante para a saúde mental. E os transtornos mentais, de modo geral, acabam também interferindo na qualidade do sono e dando características, às vezes, diferenciadas, né,
para o sono das pessoas. Então, o sono tem um impacto aí fundamental na questão da saúde mental. O sono é uma necessidade fisiológica, assim como dormir, comer, ir ao banheiro, dormir é uma necessidade fisiológica. Mas nós não costumamos negligenciar, né, as nossas necessidades fisiológicas como nós costumamos fazer com o sono. Quando a gente tem fome, a gente procura um alimento para se alimentar. No banheiro, a gente procura fazer isso o mais rapidamente possível. Mas o sono, nós costumamos negligenciar, às vezes em função de atividades profissionais, de diversão, a gente acaba negligenciando a qualidade do sono. E por isso também, né, a gente acaba tendo dificuldades, acaba desenvolvendo aí problemáticas e distúrbios relacionados ao sono. Eu vou dividir essa live hoje em algumas partes. Então, sim, nós vamos falar no primeiro momento, sobre os distúrbios do sono. No final da nossa apresentação, lá, a segunda parte, eu vou falar sobre os hábitos adequados, né? O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do nosso sono, para dormir bem, e até também para contornar aí alguns tipos, né, digamos assim, para resolver alguns tipos de distúrbios relacionados ao sono. E por último, eu vou falar um pouco sobre sonhos, porque já que nós vamos falar sobre sono, as pessoas têm uma curiosidade muito grande sobre a questão dos sonhos, então eu vou trazer também aqui algumas informações sobre a questão dos sonhos, tá? Estima-se que aproximadamente, né, nós dormimos durante a nossa vida em torno de 30 a 50% do total da nossa vida. Ou seja, se eu vou viver 100 anos, né, pode ser, dependendo das minhas características de sono, que eu vá dormir por 50 anos. Essa informação é importante para a gente entender qual é a relevância do sono na nossa vida. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão dos distúrbios. Uma pesquisa mais recente que foi realizada no Brasil, uma das mais recentes, foi realizada em 2018, ela apontou que 72% das pessoas, dos brasileiros, apresentam alguma dificuldade relacionada ao sono, portanto, um distúrbio do sono, tá? Então, a gente vê assim que é um número bem elevado, né? A maioria da população tem alguma dificuldade relacionada ao sono. A má qualidade do nosso sono, ela pode ser responsável pela aquisição de doenças crônicas, como a hipertensão, doenças cardíacas, dificuldades relacionadas à saúde mental, como depressão, ansiedade, além de causar limitações físicas que podem impactar no nosso desempenho profissional, educacional, que podem inclusive ser a causa de acidentes. Existem dados que informam, né, que um grande número de acidentes de trânsito estão relacionados a pessoas com problemas de sono, com distúrbios de sono, tá? E também a falta de sono ou a má qualidade no sono tem um impacto também muito representativo nas nossas funções cognitivas, o que significa assim, é um impacto em relação à nossa capacidade de aprender e de intelectualizar, né, a nossa inteligência, como a nossa inteligência funciona. Então, essa má qualidade de sono, ela impactaria em relação a nossa capacidade de se focar, a atenção, aos reflexos, a capacidade de memorização, todas as funções relacionadas ao processo de aprendizado e a parte da inteligência, tá? Então, dá para sentir aí qual é, né, a importância do sono e quantos prejuízos estão associados à questão de uma má qualidade do sono, né?
Mas qual será que é a função do sono? Antes da gente falar sobre a função do sono, é importante eu abrir um parênteses aqui para explicar para vocês que, embora o sono tenha toda essa importância, né, para a nossa vida, o sono ainda é uma grande incógnita para a ciência. Existem várias questões relacionadas ao sono que a ciência não conseguiu responder ainda com muita clareza. Existem diversas teorias, mas comprovação científica para várias questões relacionadas ao sono ainda não existem. Como, por exemplo, qual é a função do sono? Então, assim, existe um consenso geral e até no senso comum que a principal função do sonho seria a reparação, ou seja, repor as energias, né, de um dia de trabalho, de atividade. Então você adormeceria e você, durante o seu sono, faria a reposição dessas energias gastas durante o dia. Então seria uma função de reparação. Sim, o sono faz esse processo. Realmente o sono tem essa capacidade de reparação. Mas, ao longo dos estudos relacionados ao sono, se descobriu que o sono também tem outras funções, que são também muito relevantes para a nossa vida. Outras funções, eu vou citar aqui algumas. O sono tem uma função importantíssima na questão do desenvolvimento. Por isso, crianças, adolescentes precisam dormir, né? Ter um sono de boa qualidade, porque o sono tem um papel nesse processo de desenvolvimento. Isso vai até o final da adolescência, até a maturação completa do cérebro, que hoje a ciência defende que aconteça aí por volta dos 25 anos. Então, vamos imaginar assim, que uma segunda função do sono seria, né, auxiliar nesse processo de desenvolvimento dos primeiros 25 anos aí de existência do indivíduo. Uma outra função que vem sendo bastante estudada e que estaria relacionada ao sono é a memória. Acredita-se que durante o sono é que a memória é processada. Então, todas aquelas informações que você recebeu, tudo aquilo que você viveu durante o dia, durante o sono, o cérebro faria aí uma pré-seleção, excluindo e deletando aquilo que não é interessante e agrupando aquelas informações de maneira a criar uma memória, né? Então, o processamento da memória aconteceria de fato durante o sono. Existem até algumas pesquisas científicas que já defendem isso, que realmente assim, quando você faz um processo, por exemplo, um estudo, e na sequência você dorme, que essa informação ela é guardada na sua memória com maior facilidade, tá? Uma outra função associada ao sono seria o equilíbrio hormonal. Existe uma grande quantidade de hormônios que são produzidos enquanto nós dormimos, entre eles o hormônio do crescimento, né, para as crianças e adolescentes, a questão do hormônio do crescimento, por isso que é, mais uma vez, muito importante que as crianças tenham uma boa qualidade de sono, porque elas estão crescendo e o hormônio do crescimento é produzido durante o sono. Então, uma criança pode ter um prejuízo em relação ao seu crescimento em função da má qualidade de sono. Então, uma função do sono seria esse equilíbrio hormonal, seria, né, a produção adequada de hormônios que nós necessitamos aí para a manutenção das nossas funções fisiológicas, que é feita durante a noite. Então, esse seria mais um papel, né, do sono na nossa vida. E uma última seria uma limpeza, digamos assim, que o sono faria no nosso organismo, liberando toxinas que nós temos, né, através de um processo cerebral no nosso organismo, que prejudicam a nossa vida no sentido fisiológico e mental também, tá? Então, a gente vê que tem várias funções associadas.
mas aquela mais comum e mais aceita de que o sono seja um processo de reparação, tá? Mas por isso a gente consegue enxergar que existe uma complexidade, né, de informações em relação ao cérebro, uma série de coisas que ainda não conhecemos, mas aquilo que a gente já sabe já dá uma ideia assim, da importância que o sono tem para o ser humano. Quando a gente fala em dormir bem, a gente precisa compreender como que o sono acontece. Isso é fundamental, a gente ter um entendimento sobre o nosso processo. O sono não é simplesmente você deitar na cama, adormecer e acordar. Na verdade, enquanto nós deitamos na cama, né, e passamos pelo processo de sono, existe um trabalho constante aí do nosso cérebro, do nosso corpo, e entender esse processo ajuda a entender o sono e assim contribui para que a gente consiga aí adotar hábitos que vão ser assim fundamentais para melhorar a qualidade do nosso sono, tá? Então, a gente pode dizer que o sono é dividido em grandes duas partes, tá? Que seria o sono não REM e o sono REM. Esse sono não REM, ele é dividido em outras 4 partes. Aí a gente vai chamá-los de N1, N2, N3 e N4, tá? E o sono REM, que seria uma quinta parte, ou uma parte desse segundo grande grupo aí. O que é o sono REM? O sono REM é um sono onde acontece um movimento repetitivo dos olhos. Por isso é uma sigla em inglês, perdão aí, que quer dizer movimentos repetitivos dos olhos, tá? Por isso que é o sono REM. Então, o que é o sono não REM? O N1, N2, N3 são fases do sono. Então, o que a gente pode entender por essa fase do sono? A fase N1 é a fase mais superficial do sono. Quando eu me deito, são aqueles 10 primeiros minutos aí de sono, né? Me deito, adormeço. Os 10 primeiros minutos de sono é a fase N1. Na segunda fase, que é a N2, eu começo a relaxar, né? Existe um relaxamento maior do meu corpo, eu começo de fato a descansar e essa fase N2 ela dura aproximadamente 20 minutos. É nessa fase que a gente costuma ter aqueles puxões, aquela sensação de queda, né? Ela acontece na fase N2. É uma fase que eu ainda não entrei no sono profundo, mas eu estou mais próximo do sono profundo do que da vigília, do estar despertado, né? Então eu entro numa fase que é a N3, que é uma fase de sono mais profundo, tá? Mas não é ainda a fase de sono profundo, tá? Porque isso vai acontecendo num processo gradativo. A fase N3 dura aproximadamente 40 minutos e é uma fase onde as pessoas já têm uma certa dificuldade em me acordar, não vai ser qualquer barulho que vai me despertar. E a fase N4 é a fase onde efetivamente eu entro num sono profundo. Tá? Então aí é essa fase que vai ser muito complicado me acordar e onde eu estou realmente totalmente relaxado e estou descansando. Para que eu tenha uma boa noite de sono, o meu sono precisa atingir a N3 e a N4, precisa passar por esse processo. Porque o descanso, né, aquela reparação, ela acontece na fase N3 e N4. E aí vem aquela outra fase que eu falei para vocês, que é o sono REM. No sono REM, há uma mudança fisiológica muito intensa, tá? O que acontece? No sono REM, o meu cérebro entra num processo de atividade total. Ele está utilizando toda a capacidade dele funcional, mas o meu corpo está totalmente inativo.
Então, é no sono REM que os sonhos acontecem. E alguns, né, teóricos da ciência, algumas pesquisas defendem que é durante o sono REM que aquele processo de memorização também acontece. É quando o cérebro está em total atividade, tá? Então, é no sono REM que acontece os sonhos, e aí depois eu vou explicar um pouquinho para vocês essa questão do sono REM e os sonhos. Esse processo todo, ele se repete, né, do N1 até o sono REM, pelo menos 4 vezes durante a noite, tá? Então, eu saio do sono REM, que vai durar mais ou menos uns 90 minutos aproximadamente, e eu volto novamente para o processo lá do N1, N2, N3 e N4, tá? Então, eu vou fazer, são vários ciclos, né, nesse processo que vão acontecer durante a noite, tá? Então, é importante, né, tá entendendo esse processo aí, porque ele vai fazer toda a diferença para que a gente entenda, né, todos os distúrbios que a gente vai estar falando aí em relação ao sono. Olha só, vou falar para vocês agora a questão da necessidade do sono. Tá? Durante a nossa vida, a necessidade do sono ela vai se modificando, tá? Então, eu vou falar rapidamente aí para que vocês possam identificar qual é a sua necessidade, né? E a necessidade das pessoas da sua família. Lembrando que a questão do sono é uma questão assim muito individual e pessoal. Essas informações aqui de horas de sono que eu vou passar para vocês nas diversas faixas etárias, ela é uma média, tá? É um resultado de uma pesquisa, então é uma média. Mas, obviamente, existem particularidades aí, individualidades, porque o sono é um processo muito pessoal, tá? Então, uma criança entre 1 e 2 anos, ela tem que dormir entre 11 e 14 horas. Uma criança dos 3 aos 5 anos, entre 10 e 13 horas de sono. Uma criança entre 6 e 13 anos, ela tem que dormir entre 9 e 11 horas. Dos 14 aos 17 anos, o ideal são 10 horas por noite. Dos 18 aos 25, entre 7 e 9 horas de sono. Dos 26 aos 64 anos, entre 7 e 9 horas de sono. E para as pessoas com mais de 65 anos, a necessidade de sono varia entre 6 e 8 horas por noite, tá? Com o avançar da idade, gente, já existem estudos que indicam que com o avançar da idade, a necessidade de sono vai diminuindo. Então, isso daqui é uma média, mas cada um de nós pode perceber, né, no evoluir aí das fases da vida, que vai tendo com o tempo cada vez menos necessidade de sono, tá? E é muito comum, o que a gente percebe, né, falando da questão da falta de informação sobre o sono, que as pessoas, elas tenham essa crença de que elas devem dormir, né, durante a vida toda um determinado número de horas. E aí, numa determinada fase da vida, as pessoas começam a ter uma insônia, uma dificuldade, né, de dormir, e elas atribuem isso a um distúrbio, quando na verdade o que está acontecendo é que ela tem uma necessidade menor de sono e ela não está conseguindo se organizar, né, ter um hábito aí de sono, um hábito de vida que atenda a essa necessidade dela que foi reduzida em função da própria evolução aí do desenvolvimento e da vida, tá? Mais para frente eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão, tá? Eu tenho que usar um lembrete aqui porque as informações são muitas, né? Olha só,
Vou entrar então na questão dos distúrbios. Eu não vou falar de todos os distúrbios aqui, que seria impossível, tá? Foram identificados já pela ciência mais de 100 distúrbios associados ao sono. Então, eu vou ficar aqui com 8, 9 distúrbios que são mais conhecidos, mais comuns, tá? Para a gente poder descrever aqui, né? E conversar um pouquinho sobre a questão do sono, tá? Então, vou falar sobre os distúrbios mais comuns. Mas vocês vejam bem que existem aí a possibilidade de 100 distúrbios associados ao sono, ou seja, a possibilidade de ser incomodado com 100 dificuldades, né, associadas ao sono. Então, um estudo feito no Brasil relacionado ao sono identificou que no brasileiro existem 2 principais distúrbios, tá? Que afligem o brasileiro. O primeiro é a insônia. A insônia é um distúrbio do sono. E o segundo é a apneia. Então, eu escolhi para falar desses 2 aqui primeiro, tá? A insônia, eu acho que todo mundo já teve alguma experiência com a insônia, né? E sabe que a insônia, ela pode ser, né, aquela falta, né, de vontade de dormir no início, né, do sono, ou um despertar que acontece no meio da noite, você não consegue dormir, ou até um despertar antecipado, né, no dia seguinte. Você acorda muito mais cedo do que aquilo que seria ideal e não consegue dormir, né? Então, a insônia, ela está associada a isso. E a insônia, ela pode ser um processo isolado. Eu tive uma insônia e isso não está associado a nenhum outro fator emocional, psicológico ou fisiológico, mas também pode estar associado a um problema de ordem física, né, um problema fisiológico, ou um transtorno mental, um problema emocional, tá? Então, a insônia, quando a gente pensa em causa, né, quando ela não é um fator isolado, quando ela tem causas, então ela pode estar associada a um problema emocional, um transtorno mental, ela pode estar associada a alterações hormonais, né, no organismo, ela pode estar associada a doenças neurológicas, ela também pode estar associada ao uso de substâncias como álcool, cafeína, tabaco, remédios antidepressivos, medicamentos diuréticos, né, e outras substâncias, ao uso de drogas. Então, a insônia também pode estar associada a tudo isso. E pode estar associada a hábitos inadequados de sono. Sim, alguns hábitos errôneos, né, que nós adotamos na nossa vida podem sim provocar insônia, tá? E depois, no final, quando a gente falar sobre a questão da higiene do sono, né, como é dormir bem, a gente vai estar falando da questão dos hábitos, né, que são adequados e dos não adequados, tá? A insônia, ela tem muitos prejuízos para a saúde mental e para a saúde física, tá? O tratamento da insônia envolve mudança de hábitos, né? Que é a questão do dormir bem, da higiene do sono, que é o principal fator, né? Digamos assim, que vai proporcionar uma grande mudança e pode provocar uma grande melhora na qualidade do sono em relação à insônia. E pode envolver também a necessidade de consultar um médico e de fazer uso de medicamentos, tá? Então, a insônia pode ser tratada dessa forma, tá? O outro distúrbio que eu falei para vocês, né, é a apneia. Uma pesquisa realizada na capital paulistana, em São Paulo, em 2017, aí vai, né, um recado para os paulistanos que estão aí me vendo, identificou que 30% da população paulistana sofre de apneia. O que é a apneia, gente? A apneia, né, talvez alguns de vocês já tenham visto, ela é uma interrupção temporária da entrada de oxigênio durante o sono. Então, digamos assim, a pessoa deixa de respirar
por alguns segundos. Eu já vi isso em várias situações da minha vida. E por que acontece a apneia, né? Fisiologicamente falando, a apneia tem a ver com um bloqueio que ocorre na parte de trás da boca, né? Porque a musculatura ela relaxa e ela acaba causando uma obstrução nessa região que impede a entrada de ar. Então a apneia ela tem aí uma característica, né, que é fisiológica. Então a apneia é um problema de ordem fisiológica. A apneia além de ser um problema fisiológico, existem algumas, digamos assim, condições que causam a apneia, que favorecem, né, a apneia, que é a obesidade, né, a pessoa que está mais gordinha pode ter apneia, a idade também é um fator que acaba provocando o surgimento da apneia, porque existe uma flacidez da musculatura, né, da musculatura oral, e isso pode acabar causando, né, essa obstrução da entrada de oxigênio. O tabagismo, o álcool, drogas e medicações sedativas, tá? Então, também são aí questões que acabam causando a apneia. A apneia, ela é considerada, assim, gente, um distúrbio grave do sono, porque ele tem uma implicação em diversas questões fisiológicas, tá? Ela comprovadamente está associada a aumento da pressão alta, né, elevação da pressão, insuficiência cardíaca, e a falta de oxigênio pode causar danos aos rins e a diversos órgãos do nosso organismo, tá? O tratamento da apneia, primeiramente, é feito com mudança de hábitos, perda de peso, né, no caso da obesidade. Existem alguns tratamentos que envolvem o uso de aparelhos, como um aparelho onde o indivíduo utiliza uma máscara e existe uma pressão de ar, né, do oxigênio, digamos assim, controlada, que evita que ocorra essa obstrução durante a respiração, durante o sono, e que vai ajudar a pessoa a ter uma qualidade de sono. Existe também um aparelho aí que é recomendado pelo dentista, que promove um avanço da mandíbula e um abaixamento da parte posterior da língua, criando um espaço, né, na parte, digamos assim, no fundo da boca, que vai favorecer esse processo de respiração, tá? E no último caso, o tratamento da apneia envolve cirurgia, que pode ser uma cirurgia de remoção das amígdalas ou da adenoide, de excesso de tecidos da garganta, uma traqueostomia, né, que é a colocação de um tubo aqui na traqueia para que haja uma entrada de ar, e até em alguns casos é recomendada a cirurgia bariátrica aí como uma forma de resolver a questão da apneia, tá? Então esse seria o segundo distúrbio. Nós temos também o distúrbio de sonolência excessiva durante o dia. Esse distúrbio é muito comum, tá? E ele está associado à privação do sono. Então, a causa desse distúrbio, que é uma sonolência excessiva durante o dia, a pessoa fica sonolenta, quer dormir, tem vontade de dormir, né? Em determinados momentos, isso acaba tendo impacto nas atividades dela do dia. E esse distúrbio, ele está associado muito à questão, assim, de não conseguir dormir direito, mas também pode estar associado à anemia, né? A hipotireoidismo, a epilepsia e ao uso de medicamentos. A depressão também, que é uma doença mental, pode também provocar um excesso de sono durante o dia, tá? Mais um distúrbio, o tratamento, né, seria mudança de hábitos, acompanhamento médico, né, em alguns casos até medicação também. Vamos falar de um outro distúrbio muito curioso, o sonambulismo, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, alguma questão aqui, se alguém
deixou alguma dúvida, tal. O sonambulismo também é uma dessas questões relacionadas ao sono que as pessoas, que a ciência ainda não conseguiu explicar muito bem, tá? Imagina-se, né, existe uma teoria que a principal causa do sonambulismo seja uma causa genética, porque é muito comum que numa família existam várias pessoas que tenham, né, distúrbios do sonambulismo, tá? Os episódios de sonambulismo acontecem muito quando a pessoa está passando por um processo de estresse, ou mais ansiedade, ou mais medo, tá? É muito mais comum nas crianças até os 8 anos de idade, mas pode acontecer em outras fases da vida também. Na criança, né, não requer nenhum tratamento. Por quê? Porque a entrada, o ingresso na adolescência tende a encerrar esses episódios de sonambulismo. Então, em termos assim médicos, né, clínico, não se aplica nenhum tratamento para as crianças com relação ao sonambulismo. O que se faz, né, o que se recomenda é que a família adote aí algumas práticas que vão ajudar a diminuir os episódios de sonambulismo, tá? E nas outras fases da vida, né, o sonambulismo precisa ser avaliado e pode sim exigir um outro tipo de tratamento, com o uso de medicamentos, inclusive, tá? Quais são as medidas, já que eu falei das medidas aí em relação às crianças, tá? Eu vou citar aqui algumas medidas rapidamente. Nos episódios de sonambulismo. Se você sabe que a criança tem sonambulismo, às vezes ela tem sonambulismo várias vezes na semana. Então, seria interessante que você identificasse qual é o horário, né, que esse episódio de sonambulismo acontece. Acontece todo dia por volta de 10 horas da noite, né, um exemplo. E aí você procura acordar a criança um pouquinho antes do episódio, tipo 5 minutos antes, 3 minutos antes, dá um copo d'água, olha, meu amor, vamos tomar uma água, então vamos ao banheiro fazer xixi. E aí você vai impedir que o episódio aconteça. Uma outra tática também é acordar a criança para ir ao banheiro fazer xixi, porque é muito comum que o episódio de sonambulismo esteja associado à vontade de ir ao banheiro, tá? E aí a criança tem, né, um sonambulismo indo ao banheiro, né, nesse processo de ir ao banheiro, tá? Ingerir uma alimentação mais leve e adotar a higiene do sono, digamos assim, são as práticas que eu vou ensinar lá no finalzinho de como dormir bem, tá? Um outro distúrbio que acomete muitas pessoas é o chamado síndrome das pernas inquietas, tá? Que é um desconforto, né, que acontece nas pernas, mas também pode acontecer nos braços. Ele pode, um desconforto que impede a pessoa de ficar, né, parado. Então, ele tem que fazer uma movimentação das pernas ou dos braços, mais comum nas pernas, tá? E esse desconforto ele pode ser uma dor, pode ser um formigamento, pode ser simplesmente um desconforto, né, uma sensação ruim, e aí tem que ocorrer uma movimentação. Por incrível que pareça, o distúrbio, né, das pernas inquietas é muito mais comum em homens adultos, tá? Mas pode acontecer em crianças também. Então a gente sempre fala assim, é preciso estar atento em relação às crianças, porque se você percebe que a criança se movimenta muito e geme muito, né? Ela tá com uma dificuldade de dormir, o sono tá assim meio perturbado, meio difícil, ela pode ter uma síndrome, né, das pernas inquietas. Então você vai precisar buscar um tratamento, e o tratamento tem que ser médico, né, clínico. Ele pode estar associado, a síndrome das pernas inquietas está associada assim a uma questão genética, então você herda aí, né, dos seus familiares, e pode estar associado a questões neurológicas e psiquiátricas, tá? O uso de substâncias estimulantes como o café, Coca-Cola, né, tabagismo, né, também favorecem, né, esse distúrbio, a ocorrência desse distúrbio, principalmente nos adultos, tá?
e acaba sendo piorado também em momentos aí de estresse, né, da vida. Um outro distúrbio muito comum é o bruxismo. Não sei, né, se vocês já ouviram falar do bruxismo. Eu sou uma pessoa que tem o bruxismo desde criança, tá? Então, o que é o bruxismo? O bruxismo é um ato inconsciente que acontece durante o sono. Pode acontecer também durante a vigília, quando você está acordado, mas o mais comum é durante o sono, por isso é considerado também um distúrbio do sono, onde você faz um movimento involuntário, onde você range os dentes ou você realiza um apertamento, né? Você aperta, né? A mandíbula aperta os dentes. E o bruxismo, ele está associado a situações de estresse, de ansiedade, né, questões emocionais, a transtornos emocionais, e pode estar relacionado também a um problema de oclusão odontológica. Então, você teria aí digamos assim, uma irregularidade aí na questão da oclusão dentária, tá? O bruxismo, ele causa desconfortos, né, físicos, dor de cabeça, dor de ouvido, dor na mandíbula, dor no pescoço, zumbido no ouvido, né? Tudo isso, gente, eu já sofri com o bruxismo, tá? Às vezes dores mais localizadas no ombro também. E o tratamento para o bruxismo é uma reparação odontológica, né, onde vai ser feito o acerto, né, dessa oclusão, então é uma questão ortodôntica, né, e pode também um tratamento das questões emocionais, pode ser utilizada a questão de medicamentos também. Eu usei durante muito tempo uma placa, né, que você usa ao dormir, que é digamos assim, não é um tratamento, mas é uma forma de conter, né, a pressão. Você usa para dormir aquela placa, que ela amortece ali a pressão que existe. E, por fim, eu resolvi fazer um tratamento ortodôntico. Eu já estava com os meus dentes, assim, completamente cerrados. E vocês têm uma ideia da questão, assim, da dificuldade, né, do problema que o bruxismo pode ocasionar. Eu empurrei os meus dentes, né, para dentro das gengivas e eu tive que fazer um tratamento para tentar recuperar isso daí, tá? E o que pode, né, provocar, além dessas questões, desses desconfortos, você pode ter um problema de amolecimento dos dentes e perda dos dentes com o decorrer do tempo, desgaste ósseo, tá? Então, assim, existe aí algumas implicações relacionadas ao bruxismo, tá? Um outro distúrbio é a narcolepsia, tá, gente? O que é a narcolepsia? Que é um distúrbio também muito interessante, que é aquele distúrbio onde a pessoa, num determinado momento, ela é acometida por um sono incontrolável e ela tem que deitar e dormir, tá? Isso é uma condição rara, considerada uma condição rara, mas é comum, digamos assim, que a gente tenha contato com pessoas, né, que tenha esse tipo de distúrbio, tá? Geralmente acomete as pessoas após os 20 anos, tem uma causa neurológica, tá? Então, é uma disfunção neurológica que causa narcolepsia. E o que se faz é adotar bons hábitos de sono, né, em formas de tratamento e fazer um tratamento aí que envolva uso de medicação acompanhado por um neurologista, tá? E tem um outro distúrbio aqui muito interessante também, né, que se estima que todas as pessoas já tenham vivenciado essa experiência ou que vão vivenciar uma ou duas vezes durante a vida, que é a chamada paralisia do sono. A paralisia do sono é uma incapacidade de você falar ou se movimentar que acontece durante aí, alguns minutos logo depois de ocorrer o despertamento. Então você acorda,
mas você não consegue se mexer e não consegue falar, tá? É muito comum que as pessoas tenham, nesse momento, né, da paralisia do sono, alucinações. E a ciência explica essas alucinações porque a paralisia do sono, você teria despertado, né? Então a paralisia do sono teria acontecido logo depois de um despertamento após o sono REM, que é onde acontecem os sonhos, né? A paralisia do sono, ela é identificada como um distúrbio muito recorrente em pessoas que sofrem de sono, tá? E qual é o tratamento para paralisia do sono? Se você está dentro desse grupo aí, que é o normal, que vai ter paralisia do sono uma ou duas vezes na vida, o tratamento é só bons hábitos de sono. Mas se esse é um processo que se repete, então você precisa procurar um médico para fazer um tratamento, que às vezes pode envolver o uso de medicação também, tá? Só explicando um pouquinho essa questão da paralisia do sono, os cientistas explicam o seguinte, que como no sono REM, o cérebro está em completa atividade, mas o corpo, né, está sem atividade, ele está inativo. E por que acontece isso? É uma questão de proteção. Enquanto o nosso cérebro está realizando uma série de processos, inclusive os sonhos, o nosso corpo ele é paralisado para que ele não nos coloque em risco, porque imagine assim, se o nosso cérebro está se movimentando, o natural seria que o corpo também fizesse uma movimentação. Então, essa condição de cérebro em funcionamento, em total funcionamento e corpo inativo, é uma medida de proteção, de segurança. Então, a paralisia do sono, ela aconteceria assim, como se fosse um retardo. Eu acordei, mas ainda não houve um tempo do meu cérebro voltar a uma condição normal, onde haja funcionamento cerebral, mas também funcionamento físico, né? Atividade corporal. Então, haveria uma questão de um pouco de retardo aí do cérebro em colocar as funções fisiológicas dentro da normalidade, tá? Eu já estou encerrando aqui essa parte dos distúrbios, tá? Eu só quero falar do último aqui que é muito interessante, que é aquela sensação que nós temos de queda, né? E algumas pessoas descrevem como choque que nós temos no sono, que acontece lá, lembra? Eu falei para vocês, lá quem assistiu no começo, na fase N2 do sono, né? Onde eu ainda não entrei em sono profundo, tá? Essa sensação de choque ou de queda, né? Ela é explicada pela ciência como um espasmo, tá? Físico. E ocorrem ocasionalmente. Então, são experiências ocasionais. A causa mais frequente está associada a processos de estresse, de ansiedade, a muito cansaço físico, tá? Uma fadiga, até a privação de sono também, pessoas que estiveram privadas de sono e aí vão tentar dormir, é comum que isso aconteça nessas condições, tá? Não requer tratamento porque é um processo normal, tá? Então, a não ser que aconteça, né, como existem aí outros distúrbios que eu comentei, com uma certa frequência, aí você precisa procurar ajuda aí de um médico. Mas, a grosso modo, né, assim, falando de uma maneira bem geral, não existe uma necessidade de tratamento para esse tipo de distúrbio, tá bom? Então, vamos agora, gente, falar um pouquinho sobre como dormir bem. Tá? Vamos à segunda fase. Lembrando a vocês que se caso, né, as lives terminarem, eu vou reabrir uma live na sequência para a gente continuar falando. Aí nós já estamos aqui praticamente na segunda fase aqui, que vai ser mais breve aqui da nossa apresentação, e depois eu vou falar um pouquinho sobre sonhos, né, que as pessoas costumam ter muita curiosidade em relação aos sonhos. Olha só, quero falar da melatonina. O que é a melatonina? A melatonina é um hormônio
que é considerado o chamado, né, de hormônio da noite. E a melatonina é o principal hormônio, trabalha no sentido de nos proporcionar uma boa noite de sono. E a melatonina ela tem uma característica muito interessante. Ela passa a funcionar com mais efetividade no nosso organismo quando anoitece, né? Então, ela não funciona, né? Durante o dia, funciona mais em níveis muito baixos durante o dia, onde existe a luz solar. Então, a melatonina, ela passa a funcionar durante a noite. E esse processo dela de começar a funcionar durante a noite é para que haja uma preparação fisiológica para o sono. Então, veja que interessante. Dormir bem implica numa preparação fisiológica do meu organismo muitas horas antes de eu ir para a cama, né? Então, com isso, a gente passa a entender que dormir bem também implica em realizar hábitos, em ter uma rotina que começa muito antes de você ir para a cama. É muito importante que a gente tenha essa consciência, que dormir bem é um processo que começa antes de você se deitar, tá? Então, voltando aí à questão da melatonina, né? Inclusive, os cientistas dizem o seguinte, que o ideal para que você tenha uma boa noite de sono é que durante o dia você se exponha ao sol durante alguns momentos, né? Assim, que você não fique em ambientes onde exista uma ausência total da luz solar, porque isso daria uma informação para o seu corpo, né, de que é dia e que vai haver a noite. Então, assim, para que o seu corpo consiga separar o seu cérebro, né, e aí fisiologicamente falando, o corpo consiga separar a noite do dia. E a noite é o momento do descanso. Ah, mas tem as pessoas que trabalham à noite, né? Então, aí acaba sendo uma grande confusão e as pessoas que trabalham, né, à noite acabam tendo aí muitas dificuldades fisiológicas em função dessa troca, tá? O que é importante para a gente dormir bem, gente? Então vamos falar daquilo que a gente precisa adotar como hábito para ter uma boa noite de sono. Primeiramente, a gente precisa identificar qual é a nossa necessidade de sono. Lembra que eu falei para vocês que é muito comum que as pessoas durmam mal ou que acham que estão com insônia porque não conseguem saber qual é a necessidade do sono? Isso acontece muito com idosos, tá? Então você imagina uma pessoa que durante a maior parte da sua vida dormiu 9 horas por noite, né? Teve um horário para deitar e um horário para acordar. E aí, com a evolução da idade, essa pessoa vai tendo uma necessidade menor de sono. Existem idosos que dormem 4 horas por noite, 5, 4 horas por noite, e isso é o suficiente para essa pessoa. Ela fica bem. Aliás, isso é uma outra questão interessante. Como é que eu identifico qual é a necessidade de sono, né? Qual a minha necessidade de sono? É testando. Você precisa tentar dormir um determinado número de horas e no dia seguinte avaliar qual é a sua condição física, psicológica, emocional, como você está se sentindo. E se você não está sentindo vontade de dormir, isso é essencial. Se você acorda bem, se acorda disposto, se você acorda de manhã com uma vontade de dormir mais, isso significa que você não conseguiu dormir o número de horas suficientes, né? Aquele número de horas que seria ideal para você, tá? Então, gente, a gente precisa primeiro identificar qual a minha quantidade de sono ideal. E aí eu posso fazendo testes. Eu sempre falo para os meus pacientes, quando eu identifico que existe uma divergência em relação à questão do sono, que ele está tendo uma insônia, né? Então eu sempre faço para ele, olha, tenta dormir meia hora mais tarde, ou tenta acordar meia hora mais cedo. Vai de meia em meia hora, vai reduzindo o seu sono de meia em meia hora até você chegar no número de horas que você consiga identificar como adequado para você.
que no dia seguinte você vai estar, né, bem, tá? Então isso é importante. A outra questão muito importante é, depois de você identificar qual é o seu número ideal de horas de sono, você estabelecer horário fixo. Lembra que eu falei agora há pouco da melatonina, que você começa a se preparar fisiologicamente para dormir quando o sol se põe? Então é um processo, é como se fosse um ritual. Nós também precisamos criar um ritual, uma rotina. Por isso é importante você ter um horário para dormir. Eu durmo todos os dias às 11 horas da noite. Que seja todos os dias às 11 horas da noite. Né? Que você um dia não durma às 10, outros dias à meia-noite. Então, que você procure ter um padrão aí de horário para deitar e para acordar. Isso também vai ajudar muito. Por quê? Porque o seu cérebro e, consequentemente, a sua fisiologia, o seu corpo vai entender que esse é o horário de sono e aí você vai conseguir deitar e descansar. Né? Vai haver realmente um processo de repouso. A outra coisa que é muito importante, né, que a gente vê que as pessoas fazem muito isso, é não ficar na cama a não ser que seja para dormir. Não use a cama como para uma outra atividade na sua vida que não seja. Tá, vamos resguardar a questão da sexualidade, tá? Vamos resguardar. Mas para uma outra atividade que não seja o sono, não vamos utilizar a nossa cama. E aí eu tô falando o seguinte, eu tô falando de televisão no quarto, né? Eu tô falando de celular na cama, de computador na cama, eu tô falando de comer na cama, eu tô falando de trabalhar na cama, de estudar na cama. A cama tem que ser um local para descanso. Tá? E aí você, né, quando sente que está próximo àquele seu horário habitual de dormir, que é um hábito, você se dirige ao seu quarto, você vai deitar e vai conseguir descansar, porque aquele é o espaço feito para o sono, tá? Não ficar na cama mais do que 20 minutos sem dormir. O ideal, gente, para quem tem uma boa qualidade de sono, um bom hábito de sono, é que você deite e que em menos de 20 minutos você consiga adormecer. Isso é possível fazendo a higiene do sono, criando bons hábitos de sono. Então, se você percebe que você está meia hora, não está conseguindo dormir, tem alguma coisa errada, pode ser que você esteja com uma insônia, então o ideal é que você levante, né? Faça ou procure uma outra coisa para você fazer, distraia a sua mente. Aí já entrando um pouco na questão da insônia, né, que eu também gosto de falar, quando nós temos insônia, não adianta brigar com a insônia, né? Não adianta você ficar rolando na cama de um lado para o outro, buscando um sono, preocupado porque a hora está passando e você não vai conseguir dormir, amanhã você tem que acordar mais cedo, né? Você tem que acordar cedo. Não adianta, aí você fica olhando para o relógio, a angústia vai aumentando e cada vez a insônia vai ficando maior e se complicando. Então, o ideal quando nós temos um processo de insônia é que a gente se levante, né? Que a gente tome um leitinho ou um chazinho, né? Um líquido leve que seja relaxante, que ajude nesse processo de você ficar mais relaxado. Às vezes até comer alguma coisinha leve também. Por quê? Porque seu organismo vai entrar no processo de digestão e a digestão causa uma sonolência, porque suga, né, todas as energias do seu organismo para a digestão, então causa uma sonolência. Então, uma coisinha leve, procurar uma distração que não seja estimulante, né, uma distração que seja, assim, digamos, mais enfadonha, mais tranquila, porque isso vai acabar trazendo o sono de volta. Tá? Não fazer uso de substâncias estimulantes até 2 horas antes de você ir dormir. Lembre-se, Coca-Cola é substância estimulante, né?